Bom dia, segundo ano. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Estamos aí nas partes mais gramaticais, nas definições das classes gramaticais. E nós já vimos numa aula passada o que são os pronomes e para que eles servem. Também classificamos os pronomes em pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Então, a partir de hoje, nós daremos início ao estudo dos pronomes propriamente dito, a toda a subdivisão, pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronome indefinido, pronome, enfim, todos eles. Então, nós vamos dar início hoje com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais é um dos assuntos, dentro do assunto pronome, é um dos mais extensos. Então, por isso, a nossa aula de pronomes pessoais, ela vai ter duas partes. Na verdade, ela vai ter três partes, porque dentro dos pronomes pessoais, nós temos os pronomes de tratamento, que serão a terceira parte dessa nossa série de vídeos de pronomes pessoais. Então, a de hoje o que são os pronomes pessoais? Bom, os pronomes pessoais são aqueles que se relacionam com as pessoas do discurso. Sim, ótimo. E o que seria o discurso? O discurso é uma situação comunicativa real, ou seja, uma situação onde existe comunicação. Para que exista comunicação, eu preciso de alguém que fala, alguém que escuta e um referente, que é sobre o que se fala. Então, as pessoas do discurso são exatamente essas: quem fala, para quem se fala e sobre o que ou sobre quem se fala. Quem fala é o eu, para quem se fala é o tu e sobre o que se fala é o ele. Então, nós temos aí essas pessoas do discurso. Isso no singular. No plural, quem fala seríamos nós. Para quem se fala seriam vós. E sobre o que se fala seriam eles ou elas. Então, nós temos aí as pessoas do discurso, que sempre são três. Compreendam pessoas do discurso como uma instituição linguística. Não necessariamente são pessoas, o fulano, o cicrano e o fulano. É a instituição linguística que se liga às conjugações verbais. Então, eu tenho quem fala, no caso eu, para quem se fala, no caso tu, e sobre o que se fala, no caso ele. Vamos ver isso na prática. Vamos lá, temos aqui uma situação comunicativa. Oi, Edu, tudo bem? Estou indo ao cinema, vamos? Oi, Ju, tudo bem? Qual filme vai assistir? Bom, aqui a gente tem a Ju, sendo a pessoa que dá início à conversa, portanto, ela é o eu. Então, a Ju é o eu nessa situação comunicativa. O Edu é o tu, para quem ela se refere. Estou indo ao cinema. Eu estou indo ao cinema. Vamos. Então, aqui a gente tem a Ju, o eu, o Edu, o tu, e o assunto, que é o referente, que é o ele, é cinema. Então, percebam essas instituições linguísticas aí implícitas na nossa fala. E nós fazemos isso o tempo inteiro, porque só existe comunicação se as três pessoas do discurso estiverem atuantes. Por exemplo, você não fala para ninguém. Algumas pessoas até falam, né? Inclusive me incluo. Mas numa situação de comunicação, você fala para um outro e você fala sobre algo. Então, essas três pessoas do discurso, elas sempre estão implícitas ou explícitas na nossa fala, no nosso discurso. Então, as pessoas do discurso são essas. A primeira, a segunda e a terceira do singular. A primeira, a segunda e a terceira do plural, que vocês já estão carecas de saber. Singular, eu, tu, ele. Eu, tu, ele. Singular. Plural, nós, vós, eles. Plural das pessoas do discurso.
Então, quando nós temos essas pessoas do discurso dessa maneira, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós estamos falando de pronomes pessoais do caso reto. Acontece que dentro do nosso discurso, essas pessoas também podem aparecer de outras maneiras. Por exemplo, o me, o mim e o comigo, para se referir ao eu. Em outras, a gente vai já ver isso, eu não quero antecipar, né? O tu, pode ser o tu, o te, o ti e o contigo. O ele, tem essas outras formas. Então, nós temos aí, dentro das pessoas do discurso, nós temos os pronomes a que se referem, e eles são divididos em pessoais do caso reto e pessoais do caso oblíquo. E o oblíquo ainda se subdivide em átono e tônico. Por enquanto, eu quero que vocês compreendam apenas para que servem os pronomes pessoais do caso reto e para que servem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Não vou querer me ater à subdivisão agora, isso é uma questão para a próxima aula. Então, vamos dar início aqui ao estudo dos pronomes pessoais do caso reto, inicialmente. Bom, o que são os pronomes pessoais do caso reto? Quando é que eu utilizo os pronomes pessoais do caso reto? Os pronomes pessoais do caso reto funcionam como o sujeito da oração. Então, quando eu preciso substituir o sujeito da oração, eu utilizo um pronome pessoal do caso reto. Vamos ver aqui exemplo. Ele ama Maria. Ele é o sujeito da oração. É ele quem pratica o ato de amar. Portanto, eu posso substituir por ele. Poderia ser João ama Maria. Se eu for utilizar o pronome, eu utilizo o pronome ele. Ele ama Maria. Nós queremos bolo. Nós é o sujeito. Quem é que quer bolo? Nós. Então, eu posso utilizar esse pronome de maneira corretíssima, tá corretíssimo. Tu vais embora, tu é o sujeito. Então, nós temos aqui, tu vais embora. Geralmente, né, na nossa fala, a gente diz tu vai embora, porque a gente não conjuga a segunda pessoa com o verbo da segunda pessoa. A gente costuma conjugar a segunda pessoa com o verbo flexionado na terceira. É muito comum. Mas o correto seria assim: tu vais embora, tu é o sujeito, portanto, eu utilizo aí o pronome pessoal do caso reto. Quando é que isso começa a complicar? Quando chega na parte dos pessoais do caso oblíquo. Muitas pessoas desviam da norma gramatical por não conhecerem as regras de colocação pronominal, porque os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles só podem ser utilizados se exercerem a função de complemento verbal, ou seja, se exercerem a função de objeto direto e objeto indireto. Vamos ver aqui exemplo. Eles não governam eu. Aqui nesse eles... Opa! O que foi isso? Só um minuto, problemas técnicos. Pronto. Eles não governam eu. Por que que aqui no eles está ok? Quem é que governam? Eles. Ok, utilizei o pronome pessoal do caso reto, está certo. Mas por que que esse eu não é adequado? Eles não governam eu. Porque quem governa, governa algo ou governa alguém. Esse verbo, ele é um verbo transitivo, ele precisa de complemento. Então, o complemento desse verbo, se for colocar um pronome, precisa ser um pronome do caso oblíquo. Vamos lá na pastinha. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Aqui no caso o verbo é transitivo direto, no caso é átono, apesar de vocês eu não ter ainda dito essa divisão, mas é átono. Então vamos lá. Eles não me governam.
Então, eu utilizei o pronome pessoal do caso reto adequadamente, do caso oblíquo adequadamente. Por quê? Porque esse eu aí mal colocado tem função de objeto direto. Vamos lá para mais uma. Nós falamos com tu. Por que esse com tu é um erro? Porque quem fala de algo ou fala com algo ou alguém, certinho? Então, aqui a gente tem o caso de um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que necessita de complemento, mas esse complemento vem junto com uma preposição. Preposição de ou a preposição do, da, enfim, em, independe da preposição, mas é um verbo que exige complemento e um complemento com preposição. Então, nesse caso, a gente vai lá na tabelinha, vai na segunda pessoa e procura os oblíquos tônicos, que são os que se referem ao verbo transitivo indireto. Então, a gente tem o ti e o contigo. Vamos lá ver o qual que se encaixa melhor. Nós falamos contigo. Então, a gente tem aqui a colocação pronominal adequada. No caso, a utilização do pronome pessoal do caso oblíquo. O tu está errado, assim como o eu no primeiro caso. Por quê? Porque não exerce função de sujeito. E dessa maneira, como eles se apresentam, só poderiam ser do caso reto, ou seja, só poderiam ser utilizados se estivessem adquirindo a função de sujeito da oração, se estivessem praticando a ação daquela frase. Então, por hoje é só isso. Façam aí anotações, compreendam essa diferença entre o pessoal e o pessoal do caso reto e o pessoal do caso oblíquo. Por hoje é somente isso. Eu quero que vocês incorporem essa diferenciação. E próxima aula nós veremos aí a utilização e a subdivisão desse pronome pessoal do caso oblíquo. O reto é bem simples, eu acredito que vocês tenham compreendido que ele é bem simples. São as pessoas do discurso, como nós já conhecemos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que podem ser substituídas dentro de uma frase para terem a função de sujeito da oração. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo são um pouco mais complexos, mas que veremos mais aprofundadamente na próxima aula. Qualquer dúvida, estou disponível via WhatsApp. Pode ser também pela plataforma, mas eu não garanto responder tão rápido, porque eu olho só nos dias de aula, de cada aula. Então, é isso. Beijão e até próxima semana.